Tem muita gente que acha que transição de carreira se refere a você empreender ou a você fazer uma mudança radical de carreira, ou então até comprar uma barraca de pastel na feira. Mas transição de carreira não é isso. Olá, eu sou Jadir e eu também sou filósofo. O que eu queria falar era exatamente o que é transição de carreira. Eu acho que transição de carreira vai desde o início da sua jornada, desde a escolha da sua carreira, para saber se ela foi uma escolha realmente apropriada, autônoma, e se de fato ela casa com os seus dons que você tem. Mas mais do que isso, transição de carreira tem a ver com todas as eh, subidas e descidas, todos os desvios de rota, todos os becos sem saídas, todas as vezes que você vai jogando esse jogo da carreira e precisa fazer algum desvio, alguma intervenção. Tal qual uma viagem em que você pega uma rodovia, pega algumas ruas pequenas, próximas à sua casa, até você desembocar numa grande avenida, e depois dessa grande avenida para alguma grande autoestrada, e talvez você precise pegar outras autoestradas para chegar no seu destino, e talvez até mais algumas outras pequenas ruas até você conseguir chegar no seu destino. De maneira análoga é assim a nossa carreira. A gente entra, começa pequeno, vai virando daqui, virando de acolá, aí a gente vai progredindo, pegando grandes estradas, andando em grande velocidade, e de repente a gente percebe que perdeu o caminho, errou a trajetória, precisa virar à esquerda, precisa virar à direita. Tudo isso é transição de carreira. Cada passo desse, cada jornada dessa é uma transição da sua carreira. E o quanto mais ela tiver sobre o seu, talvez não só exatamente sobre o seu controle, mas sobre o seu conhecimento, se você estiver atento a tudo isso que está acontecendo, a todas as mudanças que estão acontecendo fora de você e todas as mudanças que estão acontecendo dentro de você. Do mesmo modo, nessa analogia com a viagem, muitas vezes começa a chover, o terreno começa a ficar acidentado e você precisa ligar o farol, você precisa ligar o limpador de para-brisa, porque muitas vezes você não consegue enxergar a longa distância. Então, você ter meios e métodos e técnicas e ferramentas que possam fazer você enxergar mais longe, que possam fazer você compreender aonde você está e que oportunidades você pode encontrar ao longo do seu caminho para eventualmente repousar, para eventualmente planejar uma próxima transição de carreira, tudo isso é importante. Então, transição de carreira tem a ver desde o começo até o final da sua vida, desde as mudanças mais simples até aquelas mais é, difíceis de serem feitas, até aquelas mudanças realmente mais radicais, quando estrategicamente essas mudanças podem se aparentam como interessantes. Então, eu acho que é interessante você estar atento a esse processo de transição de carreira, a todas as pequenas transições que acontecem. Vou contar aqui um pequeno episódio que aconteceu comigo lá no ano de 1986. Eu trabalhava numa das empresas que era uma multinacional, que era boa, eu tinha pouca idade na época, mas já tinha um cargo razoavelmente bom, eu já era um programador de computadores de nível pleno e acreditava perfeitamente nessa época que eu já tinha status de sênior, já tinha conhecimento e bagagem para ser um programador sênior de computadores. Ora, uma mudança interna aconteceu naquela empresa, de tal modo que a gente passou de uma empresa para outra dentro do mesmo grupo, sem sair da mesma cadeira, e neste momento em que eu estava aguardando a minha promoção, aguardando esse reconhecimento, aguardando que isso acontecesse, nessa nova empresa havia uma política de que não haveria nenhuma promoção nos próximos um ano e meio, nenhuma pessoa era promovida por política da empresa, até depois, no mínimo, um ano e meio da sua aquisição, da sua contratação. Falei, não, eu não vou admitir que uma política da empresa que eu nem estava sabendo freasse a minha trajetória profissional, até a velocidade da minha trajetória, do meu progresso profissional. Então, eu cheguei e eu conversei com o meu chefe na época e eu falei, olha, se eu não posso ser promovido aqui, eu vou buscar minha promoção em outro lugar. Isso a gente até fez um desafio um com o outro, a gente até apostou, digamos assim, algumas cervejas, no sentido de se eu conseguiria ser contratado como um programador sênior em outro lugar. Ora, qual não foi a minha surpresa quando eu, ao não querer
ser freado pela empresa que eu trabalhava, mandei 8 currículos, fui chamado pelas 8 empresas, eu escolhi fazer 3 entrevistas, fui aprovado nas 3 entrevistas e eu escolhi onde eu iria trabalhar. E ganhando um aumento de 40% mais, numa época em que a gente estava com todos os preços congelados. Claro que eu tomei cervejas às custas do meu ex-chefe, e mais do que isso, a empresa que eu trabalhava, dessa que eu saí, outras 3 pessoas internamente me fizeram propostas para permanecer como analista de sistemas e não mais como programador sênior. E eu recusei essas propostas porque eu achei que o reconhecimento que veio de fora, ele tinha que ter a minha honra. Então, de certo modo, eu conduzi a minha carreira e eu acho que eu fiz uma excelente escolha profissional nesse aspecto. Claro, minha carreira profissional não foram somente glórias, né? Tive os meus tropeços, os meus escorregões, os meus acertos e os meus erros, mas eu sempre procurei compreender como funcionava isso. De tal modo que isso me fez trazer uma bagagem bastante grande e que eu posso compartilhar essa bagagem com vocês com uma metodologia de transição de carreira que vai fazer com que você entenda qual é o teu momento, né? E que alternativas você pode escolher, não só para os próximos dias, não só para os próximos meses. Talvez você esteja muito bem na sua carreira, no seu momento de carreira, talvez você esteja bastante bem encaixado, mas talvez seja interessante você evitar que exista um fantasma lá na frente. Aquele fantasma do tipo, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Esse foi um fantasma que sim me assombrou num determinado momento e eu consigo entender agora a importância dele. Então, toda essa bagagem dos meus acertos e dos meus erros, eu trago para você numa metodologia de transição de carreira que eu posso partilhar, que a gente pode continuar construindo isso junto com a minha jornada, somado à sua jornada e somado à jornada de inúmeras outras pessoas. Fica comigo, me acompanha nos próximos canais, me acompanha nos próximos vídeos, me segue nos outros canais, né, nas redes sociais, deixa a sua curtida aí no meu canal do YouTube e compartilha esse vídeo com outras pessoas que talvez possam gostar de beber desse conteúdo. Deixe seu like e nos vemos na próxima.